Bom dia! Hoje vai ser um episódio muito especial porque eu recebi aqui em casa o meu ex-professor, meu professor, né, de medicina, o professor João Macedo, atual diretor da Faculdade de Medicina, e que escreveu esse livro aqui, esse excelente livro, que chama Bala de Algodão. Então ele vai fazer, ele próprio, uma resenha do livro, um resumo do livro. É um livro muito interessante que conta um pouco das histórias da própria família dele, e também do Cariri, mais precisamente da região de Missão Velha, que é a terra natal do professor João Macedo. Eu e o professor, a gente tem alguns pontos de confluência. Primeiro, nós somos médicos, né? Ele foi meu professor, ele é um excelente geriatra, e eu sou médico também, ambos formados aqui pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Segundo, porque nós temos mais ou menos a mesma origem de núcleo familiar. Nós fazemos parte de um grupo de famílias que se chama Terésios, que são famílias lá do sul do estado do Ceará, que tiveram uma origem em comum. Terceiro, porque nós dois fomos presidentes do Centro Acadêmico 12 de Maio, o centro acadêmico oficial, né, dos estudantes de medicina lá da Universidade Federal do Ceará. E quarto, porque nós somos apaixonados ambos pela história, a história dos nossos antepassados, a história das nossas origens, das nossas cidades, eu aqui de Fortaleza, ele lá de Missão Velha. Então, esse episódio vai ser muito especial. Eu recomendo muito que vocês assistam ele até o final, porque tem muitas informações, muita coisa interessante sobre essa história que está contada nesse livro aqui, que chama Bala de Algodão. Então vamos lá, que vai ser muito especial. Nós sabemos, a região do Cariri é muito rica, tanto do ponto de vista da geografia, né? A geografia é bastante diferenciada, ali com a Chapada do Arari, tem aquelas fontes d'água, canavial, né, de outrora, hoje não existe mais. Do ponto de vista da história, né, a questão da religiosidade, do Cariri, do Conde do Passista, enriquece mais ainda essas histórias. E eu nasci lá, nessa região, nasci em Missão Velha, na Rua Grande, Missão Velha. Passei grande parte da minha infância, até os 8 anos de idade, quando eu me mudei para Fortaleza. Tive que vir para Fortaleza para estudar. Então a minha infância foi ali, na bagaceira do engenho, né? Meu pai, meus avós, todos tinham um engenho de rapadura. O engenho também é um local de confluência de muita gente, né? Muitas histórias, e aquilo ali fez parte do meu universo, né, na infância. E aquelas histórias todas, né, povoavam a minha mente, e eu sempre tive um desejo de compilar essas histórias e desenvolvê-las e publicá-las na forma de um livro, né? E uma história particularmente me chamava a atenção, que é a história que envolve o meu bisavô materno, o coronel Manuel Dantas de Araújo. Ele era o chefe político de Missão Velha em 1925, né? Era o intendente municipal. E envolve também o filho dele, que é o meu avô, José Dantas de Araújo, coronel José Dantas de Araújo. E essa história me fascinava porque ela envolvia personagens importantes. Ela, de certo modo, tinha alguma coisa a ver com Lampião, tinha a ver com o Padre Cícero, com Floro Bartolomeu, e tinha a ver com o então presidente do Ceará, naquela época se chamava presidente, né, o Moreira da Rocha. Então, poxa, tudo isso era muito próximo, né, a essa história que envolvia o meu avô e o meu bisavô. Comecei a estudar, a juntar documentos sobre essa história, e de repente eu vi que já havia algumas publicações, alguns artigos e até livros, falando dessa história, que na verdade é uma contenda, uma luta política
não do lado da minha família, do lado do meu avô, meu bisavô, mas falando dessa história do ponto de vista do outro, não é? Que estava na contenda, né? Que era uma figura bastante inusitada e um personagem interessante, que era a figura do Isaías Arruda. O Isaías Arruda era um cidadão que vinha lá da região ali de Aurora, que, como nós sabemos, Aurora fica vizinho, é um município vizinho à Missão Velha, e ele teve uma confusão lá em Aurora, e por conta dessa confusão ele teve que sair da cidade, ele estava sendo perseguido, né, Jurado do Norte, e aí ele foi até Juazeiro do Norte, e lá o padre Cícero sempre recebia, né, aquelas pessoas que estavam envolvidas em confusão, que gostariam de se redimir por alguma razão, ou porque entraram numa confusão, ou porque mataram alguém, né? Aquelas pessoas que estavam envolvidas em conflitos. E o padre Cícero recebia gente de todo o Nordeste, na verdade, gente da Paraíba, gente de Pernambuco. E, como tal, o Isaías foi até o padre Cícero e o padre Cícero pediu para Isaías, né, ficar sob a proteção do meu bisavô, o coronel Manuel Dantas, chamado de coronel Silvio Dantas, e assim foi feito. Ele foi à Missão Velha. Na verdade, ele tinha parentes lá já em Missão Velha e ele era um sujeito muito visionário. E quando ele chega em Missão Velha, ele passa a perceber que ali era uma região bastante vulnerável, né? E aí teve assim, vários fatos históricos, né, ocorrências históricas naquela época, que fizeram com que o Isaías Arruda fosse se empoderando, né? Fosse crescendo politicamente, que foi o fato de, primeiro, ele tinha já alguma ligação com o Lampião, e como nós sabemos, o Lampião em 26 foi chamado, né, até o Juazeiro do Norte para combater a Coluna Prestes, e para isso recebeu armamentos pesados, inclusive armamentos do Exército, né? E a gente sabe que não houve esse combate e essas armas, elas acabaram nas mãos dos bandoleiros, né, de Lampião, e Lampião, que tinha já alguma articulação com Isaías Arruda, acabou armando pesadamente o Isaías Arruda. Sobrou uma parte dessas armas, uma parte foi direcionada para Isaías Arruda. Então foi o primeiro fortalecimento dele. O segundo fortalecimento é que Isaías ele tinha alguns parentes aqui em Fortaleza que eram ligados à polícia e ligados ao presidente Moreira da Rocha, né, o presidente do Ceará. Não é o presidente do Ceará Esporte Clube, é o presidente do Ceará do Estado, que, como eu falei, não tinha governador naquela época. E o Moreira da Rocha tinha o interesse de colocar em todos os municípios pessoas ligadas a ele politicamente. E o meu bisavô não era ligado ao Moreira da Rocha. Era do Partido Democrata, que não era o partido, que era o partido Moreira da Rocha, era o Partido Conservador, né? Muito bem. Então, o que é que acontece? Por sua vez, o Isaías Arruda tinha alguma ligação também com o Flório Bartolomeu, e como nós sabemos, o Flório era um mandão, mandava em tudo. Todos os coronéis, inclusive, tinham medo, né, do Flório Bartolomeu, tinha uma influência imensa, né, e um poderio muito grande. E o certo é que foi feita uma trama para tirar o meu avô e o meu bisavô da chefia política de Missão Velha. Isso aconteceu na inauguração da estação de trem de Missão Velha, porque o trem, a estação, né, surgiu em Fortaleza e vinha descendo, passou por Aurora, Engazeiras, Missão Velha. Então, na época que inauguraram a estação de Missão Velha, não existia ainda estação em Juazeiro, que era a estação seguinte, né? Então, houve uma inauguração, uma pompa muito grande para inaugurar essa estação, e ali já estava feita a trama, tanto que logo depois da inauguração da estação de ferro de Missão Velha, que se deu com a presença da comitiva presidencial, à frente o presidente Moreira da Rocha, mas várias pessoas de destaque estavam lá durante a inauguração, podemos citar aí, né, inclusive o Dr. Carlos Ribeiro, né,
um dos fundadores do Centro Médico Cearense, estava lá presente. O Ibiapina, que era um jornalista também muito famoso, estava presente. O prefeito de Fortaleza à época, que era o Godofredo Maciel, também estava presente. Mas muito bem, então depois dessa inauguração, né, com a presença do presidente, do meu bisavô, irrompe um grande conflito, um tiroteio lá em Missão Velha, e o Isaías Arruda acaba tomando o poder político da cidade. Né? E aí vai toda uma contenda. E o que eu narro basicamente nesse livro foi o drama da nossa família, né? Que não era uma família, digamos assim, talhada na luta, né? Na luta política, na luta sertaneja, aquela luta do Bacamarte, né? Como era o caso de muitos coronéis que já eram acostumados a esse tipo de vida, né? De luta, de conflito, de combate. Não, era uma família tinha um poderio econômico, né? Meu bisavô tinha várias propriedades rurais, tinha um poderio político, ele era o chefe político da cidade, mas não era muito afeito a armas, era totalmente desafeito a armas, a tiros, a confusões, etc. Mas tiveram que enfrentar o bando do Isaías Arruda, que, repito, tinha uma parceria com o Lampião. E aí eu narro nesse livro essa epopeia aí da família, né? Tiveram que armar todos, por exemplo, todos os funcionários do engenho, né? Os trabalhadores do engenho, os cortadores de cana, os cambiteiros, todo mundo tinha que ter um rifle, né? Porque realmente eles ficaram lá sendo ameaçados violentamente e precisava ter uma proteção, né? E é tanto que ainda hoje, na casa do meu bisavô, que, diga-se de passagem, foi uma casa adquirida ao padre Cícero Romão Batista, né? E aí é outra história ali. A ideia era que Missão Velha fica entre Juazeiro e Aurora, e havia a especulação de que naquele trecho ali, Missão Velha para Aurora, existiam muitos minerações, minas, né? E a ideia era explorar, e foi por isso que o Fórum Bartolomeu veio lá da Bahia para Juazeiro do Norte, foi justamente para explorar ali as minas do Coxá, né, que ficavam na região de Aurora. E nesse trajeto aí, Juazeiro para Aurora, para essa região do Coxá, tinha um ponto de parada que era justamente na fazenda do meu bisavô. Essa fazenda antes era do padre Cícero, e o meu bisavô adquiriu do padre Cícero essa fazenda, ainda hoje existe lá. E uma curiosidade que existem vários furos, né, nas paredes da fazenda, que era justamente para se colocar os rifles, né? Era a forma de se proteger contra os possíveis ataques, né? Então foi um conflito muito grande, mas eu narro aqui a forma delicada, eu diria, com que o coronel senhor Dantas, o meu bisavô, enfrentou esse drama. A gente fala assim um pouco alguns momentos até jocosos, né, de como foi feito esse enfrentamento, né? E a gente fala também, aproveita para falar um pouco do contexto, né, do cenário da região do Cariri, a época do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural também. Isso envolve também a Fortaleza da época, da década aí, no início da década de 20, né, como é que era a cidade de Fortaleza, a importância do trem, né, da estação e da linha de trem ligando Fortaleza até Missão Velha, parava em Missão Velha. Depois teve, no ano seguinte, no ano de 1926, a inauguração da estação de Juazeiro do Norte. Mas essa estação, essa linha, definitivamente era algo que determinava a vida das pessoas, dos municípios que eram contemplados por essa estrada de ferro. Podemos citar aí municípios como Baturité, né? A própria Aurora, Ingazeiras, Missão Velha. Eram municípios que viviam praticamente o antes e o depois da passagem do trem, né? Então tinha uma importância muito grande por onde circulava as economias, a produção
na agricultura, produção rural, a época de grande produção da plantação de algodão, né? O ciclo do algodão nessa época tinha uma importância muito grande, a importância econômica muito grande. E o nome do livro é Bala de Algodão justamente por isso, né? É uma bala de algodão, é uma bala inócua, né? Não atinge ninguém, e é também uma evocação à cultura da época do algodão e ao fato de que o Isaías Arruda, ele usava um paletó branco, né? Se dizia que era muito lustroso o paletó dele branco, e ele acabou sendo assassinado, né? Não, obviamente, pelo meu avô, né? Pelo meu bisavô, mas pelos desafetos dele lá de Aurora, que motivou a saída dele de Aurora, que eram os paulinos, a família Paulino, uma família muito aguerrida. E ele, quando assumiu o comando político de Missão Velha, ele fazia frequentemente esse trajeto, Fortaleza-Missão Velha, passava antes por Aurora, que era a cidade natal dele, e certa vez ele, ao fazer esse trajeto, quando ele desceu na estação lá de Aurora, ele foi alvejado violentamente pelos paulinos e acabou falecendo alguns dias depois, né? E contam que receberam, no dia da morte dele, né, uma carta, um telegrama, né, anônimo, que dizia o seguinte, né, algodão subiu. Então a ideia de que ali foi uma forma codificada de comunicar, alguém fez isso, que o Isaías Arruda estava vindo de Fortaleza, indo até o Cariri, e quando ele chegou em Aurora, as pessoas já sabiam que ele estava naquele trem, e aí foi alvejado e faleceu aos 29 anos de idade. Que isso aqui é muito interessante. É por isso que ele é chamado também um coronel jovem, né? Um coronel menino, né? Porque pelas façanhas dele, realmente é impressionante ele ter morrido aos 29 anos de idade. Quando ele assumiu o comando político de Missão Velha, interessantemente, foi uma administração, podemos dizer, empreendedora. Ele, inclusive, deixou alguns marcos importantes, como a construção do Paço Municipal de Missão Velha, que é um prédio imponente, ainda hoje está lá o prédio completamente preservado, que é o prédio da Prefeitura Municipal. Ele também colocou luz na cidade, naquela época não tinha energia elétrica, ele colocou energia elétrica na cidade, e também construiu a sua casa, que era uma casa extraordinária, um palacete, inclusive com uma parte subterrânea que era para se defender, né, de possíveis ataques. Também ainda hoje existe essa casa, uma casa com um estilo arquitetônico bastante arrojado para a região, né? Então, tudo isso nós contamos aqui nesse livro, mas, fundamentalmente, como eu falei, eu destaco esse aspecto mais generoso do Coronel Manuel Dantas de Araújo. E é tanto que ele, para ilustrar, né, a visão dele como um humanista, como uma pessoa mais da paz, ele conseguiu formar 2 filhos em medicina. O primeiro deles, por coincidência, aqui dos 75, nós estamos agora celebrando os 75 anos da faculdade, foi o Dr. Dioclésio Dantas de Araújo, foi um dos fundadores da Universidade Federal Fluminense e o terceiro reitor desta universidade. Então foi reitor da Universidade Federal Fluminense aí. E foi o Dr. Dioclésio Dantas de Araújo um dos principais articuladores lá no Rio de Janeiro para a criação da nossa faculdade de medicina aqui do Ceará. É tanto que na sala da direção da faculdade de medicina, logo nos primórdios, tinham lá uma foto, um retrato grande do Dr. Dioclésio, justamente em homenagem aos serviços prestados em prol da fundação da Faculdade de Medicina do Estado do Ceará. E ele teve também um outro filho, o Coronel Seu Dantas, irmão do Dr. Dioclésio, que foi o Dr. Arthur Dantas de Araújo, que foi também professor de anatomia, médico, professor de anatomia da Universidade Federal Fluminense, da Faculdade de Medicina lá de Niterói, certo? E depois nós temos uma sucessão de
políticos descendentes do Coronel Dantas, um deles com o mesmo nome, senhor Dantas, que sempre se caracterizaram pelo comportamento pacífico, ordeiro, nunca se soube, mesmo naqueles tempos bastante violentos, né, de qualquer uso de arma, ou qualquer feito no sentido de amordaçar pessoas, etc. Repito, isso era algo muito comum entre os coronéis e os chefes políticos da época. Ele teve também um neto que foi deputado estadual, deputado Estênio Dantas também, que se caracterizou sempre como um homem de muita cordialidade, e fez aqui em Fortaleza grandes amizades, etc. Então nós queremos destacar nesse livro esse aspecto da generosidade, da pacificação, presentes mesmo diante de situações de graves conflitos e de situações de verdadeira guerra. Quais foram os desdobramentos dessa história que o senhor conta no livro? Essa história ela tem algumas partes que estão meio que romanceadas. São informações que a gente não tinha como elucidar, algumas lacunas de informação. As pessoas que poderiam falar alguma coisa já não estão mais conosco e também não existiam informações a respeito nos documentos oficiais, nos documentos históricos, etc. Então, nessas partes aí da história que ficaram meio lacunares, a gente acabou dando um tom aí meio ficcional, meio romanceado, né? Dando uma certa literariedade aos escritos. Bom, muito bem. O desdobramento maior dessa história é que o Isaías Arruda ascende ao poder, ele fica como o chefe político absoluto de Missão Velha. O meu bisavô volta à sua lida normal no engenho, tocando aí as suas propriedades rurais, a família também volta para a sua vida, de certo modo, normal. E com esse empoderamento do Isaías Arruda, eles fazem um grande plano, juntamente com o Lampião, eles tramam o ataque nada mais, nada menos do que o ataque a Mossoró. E aí que é um aspecto extremamente epopeico, né? Que é você ter o deslocamento do bando de Lampião lá da região do Cariri, partindo de Aurora, até a região aqui próxima do litoral, Mossoró, né? E a gente sabe o que se sucedeu lá em Mossoró, né? Onde Lampião foi flagrosamente derrotado e volta muito enfraquecido, fragilizado, passa ali por Limoeiro, né? Promove ali em Limoeiro uma movimentação muito grande, teve até a recepção, dizem, do pároco local, tal, e vai ao Cariri, se dirige à região do Cariri, em Aurora especificamente, até a fazenda do Isaías Arruda, e percebendo já a fragilidade de Lampião e o desgaste que foi do ponto de vista político e a pressão política até que existia para que se fizesse algo que era um absurdo, né? Lampião chegar até Mossoró e afrontar as autoridades de Mossoró e tal. Então houve um desgaste político muito grande e houve um reforço na perseguição a Lampião. E aí, para não ficar deslocado politicamente, o Isaías acaba traindo Lampião e fez toda uma armação lá para Lampião ser alvejado. E tem a história aí da tentativa de envenenamento do bando de Lampião por parte de Isaías. Depois tentaram tocar fogo no local onde eles estavam. O certo é que o Lampião sai incólume de toda essa trama. Isso é um aspecto que eu chamo de muito epopeico. É impressionante como a Lampião tinha uma capacidade de fugir aos cercos, né, às perseguições, etc. E aí Lampião vai para o lado de Pernambuco e nunca mais voltou ao Cariri. Ou seja, Lampião só esteve uma vez em Juazeiro do Norte, foi em 1926, nessa época, para a luta contra a Coluna Prestes, que não houve. E quando ele chegava ao Cariri, ele geralmente ficava no máximo ali em cima da serra, na Serra do Mato, onde tinha o coiteiro famoso, o Coronel Santana, né, que geralmente dava guarida a Lampião. Mas ele propriamente
não chegava aí até o vale mesmo do Cariri, daquela região ali, Barbalha, Missão Velha, só fez uma única vez, repito. E aí depois desse episódio, dessa tentativa aí, dessa trama de Isaías contra Lampião, ele vai para Pernambuco e o Cariri ficou definitivamente livre, né, dos ataques dos bandoleiros, do bando de Lampião. Onde é que o livro está disponível, professor? Você pode encontrar o livro na estante virtual. Pode fazer uma pesquisa lá, Bala de Algodão, na estante virtual, e aí você vai encontrar esse livro. Tem algumas livrarias aqui de Fortaleza, e lá você vai encontrar todas as informações a respeito, né? E a estante virtual envia para todo o Brasil, né? Exatamente, fica disponível para todo o Brasil. Então é isso, se você gostou do episódio, dá aquele joinha, né? Dá aquele like, divulga para os amigos, divulga esse livro é muito interessante, muito legal, uma leitura muito fácil, né? Um livro muito contagiante. Então é isso, muito obrigado, professor, por ter vindo aqui em casa e ter feito esse episódio do canal. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!